uma breve análise e debate sobre a criminalidade no país. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Caroline, advogada criminalista, e hoje nós vamos trazer um pouco desse tema sobre a criminalidade no Brasil. A criminalidade, na verdade, ela tem muito mais a ver com a falta de estrutura e educação familiar do que com a educação estatal, com a atuação estatal. Muitas pessoas terceirizam isso. Na verdade, o Estado terceiriza, as famílias terceirizam, e por isso que está toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Criminalidade em alta, as pessoas totalmente desestruturadas, né? A atuação do Estado, ela tem muito mais uma obrigação secundária do que primária, ou seja, os pais, a família, quem cria, né? Ela tem uma obrigação primária, principal ali, em que quando essa obrigação familiar não é devidamente realizada, aí é que se vê necessária a atuação do Estado, de forma secundária, como eu falei anteriormente. E a atuação do Estado, ela vai ser como? Muitas vezes, muito mais repreensiva, ou seja, muito mais punitiva do que educativa, né? A gente vê aí que o Estado, muitas vezes, ele não tem atuado de uma forma a prevenir as coisas negativas da sociedade. O que mais se vê é a repreensão. Como, por exemplo, o indivíduo que ali comete um crime, o que acontece com ele, dependendo do crime? Ele vai ser preso, né? Então, tira-se a liberdade do indivíduo. Por quê? Tira-se a liberdade do indivíduo porque ele não consegue viver em sociedade, ele não tem essa capacidade para se viver em sociedade, porque quando ele está solto, ele traz prejuízos às demais pessoas da sociedade. Ele realiza comportamentos reprováveis da sociedade. Essa pessoa rouba, essa pessoa comete crimes hediondos, como tráfico de drogas, essa pessoa abusa de outras pessoas, é uma pessoa violenta, é uma pessoa que não está apta a conviver em sociedade. E nessas situações, o Estado ele vai agir de forma punitiva para impedir que essa pessoa continue realizando crimes. É uma pessoa que não tem a capacidade de estar em harmonia, né, com a sociedade. Então, eu faço uma pergunta aqui a vocês. Qual que é melhor? Prevenir ou punir? Eu acredito que você compartilha do mesmo entendimento que eu, certo? Prevenir é muito melhor do que remediar. E a principal ação, atitude que devemos, inclusive nós como pessoas, indivíduos que fazemos parte da sociedade, nós devemos nos conscientizar que a responsabilidade é nossa, é minha, é sua. Você como cidadão, você tem uma tremenda responsabilidade, né? Se os seus filhos, eles estão cometendo crimes, eles estão tendo comportamentos reprováveis pela sociedade, isso tem muito a ver com a forma que eles foram criados. E nós vamos trazer aqui a ideia de que a realidade, mais do que ideia, mas realidade de que a pessoa que comete crimes não é falta, muitas vezes, de educação técnica. Como, por exemplo, ensinos de geografia, a pessoa que vai à escola, né, e está aprendendo ali português, matemática, muito menos tem a ver com questões econômicas, né, uma pessoa que vem de família pobre. Isso não tem a ver, isso não é justificativa para se cometer delitos. Mas a maior causa da criminalidade é o desenvolvimento de pessoas com falha de caráter. Isso tem muito mais a ver com a criminalidade. Nós, adultos, inclusive, nós ainda sofremos deste mal, né? Que é a falha de caráter, muitas vezes. Isso tem a ver, por exemplo, com pessoas. Por que as pessoas falham muitas vezes no relacionamento, na vida, com as pessoas próximas ou com os desconhecidos? Isso tem muito a ver com a falha de caráter. A nossa vida, a nossa trajetória de vida, ela vai nos ensinar muito sobre a vida. A nossa trajetória de vida é exatamente isso. Ela vai nos ensinar sobre a vida. E ao longo dessa jornada, o nosso caráter ele é desenvolvido. Por que eu digo que uma pessoa que não teve uma boa educação
não é justificativa para a criminalidade, porque nós vemos, inclusive, pessoas bem desenvolvidas financeiramente que cometem crimes. São os famosos crimes de colarinho branco, né? Pessoas do próprio governo que cometem crimes, que cometem diversas corrupções. Então isso não tem a ver com educação escolar, mas muito mais com o desenvolvimento do caráter. E nós adultos, inclusive, estamos nessa trajetória também de desenvolvimento do caráter. Nós adultos somos muito mais responsáveis pelo desenvolvimento do caráter dessas crianças, porque nós somos espelho para essas crianças. E as crianças, elas são sim o futuro da nossa sociedade. Se ela cresce em um ambiente em que existem pessoas com falhas de caráter, provavelmente essa pessoa, ela vai se espelhar, né? E com certeza aqui eu não estou trazendo a verdade absoluta, porque cada um é cada um. Existem pessoas que crescem em um meio totalmente violento, totalmente desestruturado, e elas dão a volta por cima, né? Elas dão muito valor à vida. Elas se tornam grandes pessoas. Agora tem pessoas que crescem em uma família com questões financeiras excelentes. Nada faltou, nunca nada faltou para essa pessoa, mas provavelmente houve alguma falha aí em relação à educação, ao desenvolvimento, ao relacionamento dessa família, né? Mas pessoas que crescem em um ambiente familiar que tem boas condições financeiras, que ela acaba sim se envolvendo com a criminalidade, inclusive com drogas. Então, eu diria sim que a criminalidade ela tem muito mais consequência em relação ao desenvolvimento de má caráter das pessoas. Essa é uma questão a se pensar aqui. Por quê? Por que eu estou trazendo isso? Porque nós somos pessoas falhas, nós não somos pessoas perfeitas, né? Mas diante de nossas imperfeições, isso não anula a nossa responsabilidade em nos desenvolvermos como seres, como pessoas, né? E isso traz também uma reflexão de que é muito responsabilidade nossa, de pessoas, adultos, né? Você que tem influência na sociedade, como por exemplo, às vezes você é um professor de alguma coisa, não precisa ser nem professor de escola, mas um professor, às vezes você dá aula na igreja, sei lá, você tem alguma influência com alguma criança, com algum círculo de crianças, e o seu exemplo, a sua pessoa, né, as suas atitudes, elas vão dizer muito sobre você, né? Mas principalmente, como eu falei aqui, os pais, eles têm muito responsabilidade, muito mais responsabilidade do que terceiros. Agora, nós, os terceiros, o Estado, as pessoas à volta, porque nós, como pessoas, como sociedade, nós temos sim a obrigação, né, de amparar, por exemplo, as crianças que não têm um amparo familiar. Pessoas que, às vezes, os pais não quiseram criar e acaba sendo criado pelos avós, criados daquela forma, né? Ou os pais morreram. Tem várias situações. E nesses casos, nós como sociedade, nós temos sim responsabilidade. E devemos também atuar de forma ativa para acolher essas pessoas desamparadas, né? Mas pense bem nessa questão aí que eu trouxe para refletirmos, né? De que nós, familiares, temos uma responsabilidade primária, ativa, em relação à educação dos filhos, em relação à prevenção da criminalidade. E agora eu vou dar um recado para as mulheres, as mães, tá? Os homens não vão ficar impunes também, né? Mas as mulheres geralmente, elas têm mais contato com as crianças, né? Os homens, vamos dizer assim, né? Os homens, eles saem para trabalhar, estão sempre ali, ocupados e tal. As mulheres, geralmente, elas têm mais contato com as crianças, né? Elas carregam os bebezinhos ali na barriga por 9 meses e depois ainda tem que amamentar, tem que cuidar, ajudar ali, acompanhar. O homem também tem um papel ativo. Eu não estou aqui dizendo que só a mulher tem um papel ativo, né? Mas ambos têm o seu papel necessário. Mas a mulher, principalmente, em estar ali cuidando, né? Os primeiros anos da vida de uma criança, isso vai desenvolver o caráter. O caráter, para você saber, ele é desenvolvido desde a barriguinha da mãe. Então, às vezes a mulher na gravidez ali passa por muitos estresses,
é violentada, está com alguma depressão, tem alguma questão psicológica ali que não está bem, que ela não está se sentindo bem, isso vai passar para a criança. Você sabia disso? Pois é. Então olha que loucura isso, né? Olha a responsabilidade de se ter um filho, de se ter filhos, de engravidar, de se juntar com alguém, de se casar com alguém, né? Por isso que a gente tem que escolher, gente. Falar de criminalidade aqui, a gente tem que falar de família. E a família, ela é gerada pelos casais. É uma questão óbvia. O que você está escolhendo para você se relacionar, né? Às vezes as mulheres, elas se colocam numa situação dificílima de abusos, de violência, né? Porque escolhem mal, né? Ninguém te obrigou a se relacionar com certa pessoa. Antigamente tinha isso, né? A mulher era obrigada, o pai mandava, tinha que casar e não tinha o que fazer. Hoje em dia, graças a Deus, isso não existe. A mulher, ela tem a capacidade de escolher o parceiro para sua vida. Então escolha a melhor forma possível. Escolha da melhor forma possível, né? A pessoa que você vai conviver o resto da sua vida, que você vai criar os seus filhos, porque isso tem muito a ver com o seu ciclo familiar. Ele vai ter influências pela sociedade, para a sociedade, né? E vocês, pais, que estão aí, né, se relacionando, pessoas que ainda não têm filhos, mas estão se relacionando, solteiros, que estão em busca, né, de conhecer alguém para se casar, para se relacionar, analisem essas coisas, gente. Por quê? Porque o filho, ele pode ser uma bênção, uma maldição para a sociedade, né? Porque se os pais, eles não têm a capacidade de educar os filhos, de instruí-los, com certeza é melhor que nem tenham filhos, né? É melhor que nem se relacionem. Se uma mulher, ela não tem aquele chamado, se ela não sente aquele chamado de negação do eu, porque, gente, ser mãe exige, sim, um esforço imenso, né? Uma abnegação. É uma missão. E se a mulher, ela não sente esse chamado, se ela não quer esse chamado, é melhor que ela não tenha filhos, porque ter filhos é responsabilidade. E isso vai trazer prejuízo, sim, não só para vocês, os pais, que muitas vezes se olham assim e falam, nossa, olha a situação que está o meu filho, gente, o que eu fiz, né? Onde que eu errei? E tem aquelas questões que as pessoas não sabem responder, mas é triste, é a realidade, né? Então, gente, antes de você se relacionar sexualmente com alguém, antes de você escolher um parceiro para sua vida, vocês precisam olhar tudo, o histórico, né? A educação que essa pessoa foi desenvolvida, se vai bater, se vai juntar, né? Porque criar filhos, gerar filhos, é uma responsabilidade. E mais uma vez eu digo, pode ser uma bênção, uma maldição para a sociedade. E aí eu te pergunto, qual das opções você quer para a sua vida, para o ciclo social em que você vive? Você reclama muitas vezes, ai, o Brasil é uma bosta, o Estado é ruim, o Estado não faz nada, não educa, não faz nada. E as pessoas, o que elas fazem é o quê? Terceirizar as responsabilidades, não é verdade? É isso que elas fazem. Os pais, hoje em dia, mal são exemplo para os filhos. Os homens, hoje em dia, mal sabem ser homens, mal sabem cumprir o papel no lar. As mulheres, muitas vezes, elas têm que fazer o papel de mulher e de homem em casa, de prover, né? De educar, porque o homem, muitas vezes, ele só fica na inércia, só fica calado. Ou muitas vezes é um ignorante, né? Não sabe educar, não sabe nem conversar com os filhos. Então, gente, é uma situação precária. E se sua vida tá assim, realmente a gente tem que olhar para si e falar, eu escolhi mal, nós escolhemos mal, né? E é complicado. Mas nada é perdido, né? Tudo tem uma solução. Se a pessoa tá numa situação ruim, existem alternativas sim que a gente precisa tomar para que a gente mude, não é verdade? Mas o ideal, então, é o quê? Tomar a atitude. É também estudar, se desenvolver, porque se você quer criar pessoas com bom intelecto, com bom caráter, você precisa ser uma pessoa assim, não é verdade? E para que você seja uma pessoa assim, você precisa ler, estudar, se desenvolver intelectualmente. Você precisa começar por você, não é verdade? Então, é basicamente isso que eu queria trazer aqui, uma análise diferente, né? Muitos dizem que a criminalidade tá assim porque o Estado isso, porque o Estado aquilo. O Estado também tem suas falhas, né? Mas nós, como seres primários, responsáveis primários, principais dessas questões aí, temos tanto falhado
quanto o Estado. Eu queria trazer essa reflexão e eu espero que tenha sido útil, né? Que tenha sido uma questão aí para que possamos mudar, para que possamos tomar atitudes melhores para que nossa sociedade seja bem desenvolvida. É isso que eu queria dizer. Até os próximos conteúdos e um forte abraço.